No vídeo de hoje do canal do Nicola, te esclareço que história é essa de que Claudinho, Elias e Rodriguinho podem pintar como reforços do Corinthians. Tem também novidade importante sobre um zagueiro, revelado na base do São Paulo, super elogiado e que pode deixar o clube de graça no fim desse ano. Já poderia inclusive assinar um pré-contrato a partir de julho. Para completar informações sobre Gabigol, que foi condenado a pagar uma multa salgada, embora, comparada a seu salário, essa multa não é tão grande assim. Para finalizar, Douglas Costa mexendo mais uma vez com a expectativa do torcedor do Grêmio, o que há de verdade em Juan Carlos Osório como técnico do Santos. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, dois recados importantes. Primeiro eu pedi para vocês deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal. Segundo recado, queria lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira vai começar por volta das 11h15 da noite. Por que, Nicola? Porque a gente vai esperar os 5 jogos dos brasileiros em ação na Libertadores para entrar no ar, para bater papo com vocês, tirar dúvidas, repercutir como é que foram os brasileiros em campo. Combinado? Bom, bora começar esse vídeo dizendo que ele é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que funciona o OneFootball? Você baixa ele no seu telefone, independentemente do modelo que você tiver, não vai pagar absolutamente nada e vai receber notificações com as principais informações do dia no mundo do futebol, no Brasil e no exterior. Tem outra coisa super legal. Com o OneFootball você assiste a jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês absolutamente de graça. Isso mesmo, dá para assistir o Neymar no PSG, dá para assistir o Lewandowski no Bayern de Munique, tudo sem gastar nada na tela do seu celular. Curtiu, né? Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, você vai pegar, baixar no seu telefone, tenho certeza absoluta que vai curtir. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a busca do Peixe por um treinador. E veio do México a informação de que Juan Carlos Osório, ex-técnico colombiano do São Paulo, está muito perto de se tornar novo treinador do Santos. A informação foi divulgada pelo jornalista mexicano Gustavo Mendoza, da Fox Sports México. Ele garante que o Juan Carlos Osório está a um passo de se converter em novo técnico do Santos. Fui checar essa história com um membro do comitê de gestão e a resposta que esse dirigente me contou foi de que o Osório nesse momento está longe. Pode ser um despiste? Até pode, até porque existe uma parte do comitê de gestão do Santos que ainda tenta convencer o Ariel Roland a desistir da ideia da demissão, mas, de acordo com esse jornalista mexicano, as conversas com o Osório estão bem avançadas. Mas a minha grande questão é, se o Santos só comunicou ao público que o Roland estava disposto a ir embora, que havia pedido demissão na manhã dessa segunda-feira e na noite da segunda-feira, no mesmo dia, algumas horas depois, já havia um acordo com o Juan Carlos Osório, imagino que se isso se confirmar, é porque o Santos já tinha conversas preliminares com o ex-treinador do São Paulo, Osório, que passou em 2015 pelo Tricolor, deixou uma legião de fãs, embora tenha gente do São Paulo que não tenha gostado do trabalho do treinador. Ele acabou saindo porque se incomodou demais por ter recebido um SMS do presidente Carlos Miguel Aydar pedindo para que ele parasse de inventar. Antes de mudar de assunto, só queria saber a sua opinião. Como é que você vê a busca do Santos por Juan Carlos Osório? Outros nomes especulados, Dorival Júnior e Fernando Diniz, também estiveram na pauta, especialmente dos torcedores. Perguntei para esse mesmo membro do comitê de gestão que falou que estava longe em relação ao Osório, perguntei se já havia um perfil definido e ele disse que ainda não, que existia uma série de conversas dentro do órgão que responde pelas principais decisões do Peixe e que até agora nada definido. Antes de mudar de assunto, só queria contar que o Santos, nessa segunda-feira, caiu da segunda para a terceira colocação no seu grupo do Campeonato Paulista. Isso porque o Guarani venceu seu jogo contra o Santo André e ultrapassou o Peixe. A classificação de momento tem o Mirassol em primeiro com 14 pontos, o Guarani em segundo com 11, o Santos aparece em terceiro com 9, com o detalhe de que o Mirassol tem um jogo a menos do que Guarani e Santos. Bora falar agora sobre Douglas Costa, que gosta de mexer com o coração do torcedor gremista. A possibilidade dele ser contratado havia esfriado nos últimos dias por conta da eliminação do Grêmio na Libertadores da América e a saída do Renato Gaúcho.
A impressão que a gente ficou a partir até das declarações dos dirigentes do Grêmio é que o tricolor buscaria reforços, mas não tão importantes, não tão caros, e a proposta que o Grêmio havia feito ao Douglas Costa era de 2,5 milhões de reais por mês de salário num contrato de 3 anos, ou seja, o Grêmio estava disposto a pagar 90 milhões de reais ao Douglas Costa, entre salários, direitos de imagem e luvas. Tudo isso imaginando que disputaria a Libertadores da América, especialmente nessa temporada de pandemia. Mas, ao que parece, apesar dessa história ter esfriado nos últimos dias, o negócio continua rolando. É que o Douglas Costa recentemente recusou 2 propostas de times europeus e postou nessa segunda-feira o seguinte, lá na sua conta no Twitter, abre aspas, eu conto ou vocês contam, as 2 frases seguidas de interrogação. A partir dessa frase, procurei uma fonte minha dentro do Grêmio e essa pessoa me contou que a nova tentativa do tricolor gaúcho é de convencer a Juventus, que é dona de seus direitos econômicos, a emprestar o jogador por uma temporada, ajudando com parte do salário. Nesse momento, o Douglas Costa está emprestado ao Bayern de Munique, não vai ficar na Alemanha e será devolvido na metade do ano para a Juve da Itália. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi condenado nesta segunda-feira ao pagamento de 10 salários mínimos ou 110 mil reais por ter participado de uma festa num cassino clandestino no último dia 14 de março. Condenação foi feita a partir de um acordo do Ministério Público com o próprio Gabigol, numa audiência bem rápida que aconteceu nessa segunda-feira. Ou o Gabigol pagava esses 110 mil ou continuaria respondendo ao processo por ter participado dessa festa em meio à pandemia da Covid-19. Todos esses 110 mil reais serão pagos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Foi a forma que se encontrou de tentar aproveitar essa grana para um fim bacana, para um fim positivo. Você pode estar se perguntando, tá bom, mas quanto representam 110 mil reais na conta do Gabigol? Para mim seria um baita de um prejuízo, a maior das multas. Já para o Gabigol a situação é um pouco diferente. Como eu já te contei várias vezes, ele é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro hoje. Ganha 1 milhão e 600 mil reais. Se a gente dividir 1 milhão e 600 por 30, que equivale ao número de dias no mês, a gente vai chegar à conclusão de que o Gabigol embolsa 53 mil reais por dia. Você tem noção? Ou seja, com 2 dias de trabalho dele, ele consegue pagar essa multa que o livrou de um processo na justiça. Aí você pode parar e pensar, bom, então esses 110 mil nem são tanto dinheiro assim. Eles equivalem a 2 dias do seu trabalho. Faz as contas aí de quanto você recebe, divide por 30, multiplica por 2 e essa vai ser a multa que vai equivaler ao salário do Gabigol. Tenho certeza que ele vai tirar de letra, mas espero que tenha aprendido a lição. Não é hora de fazer festa, não é hora de curtir com amigos, é hora de ter responsabilidade de ficar em casa o máximo do tempo possível. Para quem gosta de informação exclusiva, aí vai uma. O São Paulo corre o risco de perder o zagueiro Rodrigo, de 22 anos de idade, de graça no fim dessa temporada. O zagueiro que bateu e converteu o pênalti que abriu o placar na vitória São Paulina por 3-0 contra o Ituano nesse domingo, só tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Isso significa que a partir de 1º de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o tricolor a partir de 2022. O São Paulo está preocupado com essa história, já fez uma primeira proposta ao Rodrigo e seus representantes, mas a oferta foi considerada muito baixa e foi recusada. A tendência é que o São Paulo ofereça um novo acordo na tentativa de estender esse contrato para não correr o risco de perder o Rodrigo. Situação bem parecida do Rodrigo Nestor, que causou uma enorme novela nos últimos dias. A situação do Rodrigo Nestor era até um pouco mais complicada, porque o contrato dele terminava em novembro, ou seja, a partir de maio ele já poderia assinar um pré-contrato. Com o Rodrigo zagueiro, de 22 anos, o São Paulo tem alguns dias a mais, mas também vai precisar acelerar esse processo, sob o risco de perder o atleta de graça. Jogador formado na base do tricolor, chegou aos 14 anos de idade no CT de Cotia, passou por todas as categorias de base, já foi inclusive jogador de seleção brasileira olímpica e também seleção brasileira de base. Era muito bem, bastante elogiado pelo André Jardine, que é hoje o comandante da seleção olímpica. Chegou a estar na temporada passada emprestado ao Portimonense, time de Portugal, jogou 12 partidas por lá. O time português chegou a fazer uma proposta de compra em definitivo, São Paulo considerou o valor baixo, repatriou o Rodrigo, que já tem 3 partidas na atual temporada, o único gol marcado justamente contra o Ituano. Se você conhece pouco, jogador de bastante personalidade, de muita imposição física, que foi bicampeão da Copa do Brasil Sub-20 com o São Paulo, foi também campeão brasileiro de aspirantes, entre outros títulos.
Queria saber a tua opinião. Você, São Paulino, que acompanha, conhece um pouco do Rodrigo, vale a pena fazer um esforço para garantir a renovação do contrato dele? Ou o São Paulo pode se dar ao luxo de perder o atleta de graça no fim da temporada? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião. Bora fechar o vídeo para te explicar como é que funciona essa história de que Claudinho, Elias e Rodriguinho podem virar reforço do Corinthians muito em breve. Informação que foi divulgada por Oscar Ulisses, narrador da Rádio Bandeirantes e comentarista da TV Bandeirantes. Nesse domingo ele estava transmitindo a partida entre Santos e Corinthians, vitória do Corinthians por 2-0 na Vila Belmiro. E logo no comecinho da partida, entre um lance descrito e outro, ele trouxe a informação de que Claudinho, Elias e Rodriguinho estariam chegando ao Corinthians muito em breve. A partir daí, um monte de gente aqui e na minha conta do Instagram passou a me perguntar sobre a possibilidade deles serem contratados. O que eu fiz? Fui atrás de 2 dirigentes do Corinthians da minha confiança para saber se existia alguma alternativa, alguma possibilidade, alguma negociação em andamento para que os 3 fossem contratados. E os 2 dirigentes com quem eu conversei asseguraram que não existe absolutamente nada em relação aos 3 nomes citados. E eu até tentei esmiuçar cada uma das situações para trazer detalhes para vocês. Primeiro começando sobre o Elias, que não joga desde dezembro do ano passado, quando vestia a camisa do Bahia. O contrato dele com o Bahia terminou em 31 de dezembro, não foi renovado e desde então o Elias não entrou mais em campo. Se ofereceu inúmeras vezes para o Corinthians. O Elias tem o sonho de encerrar a carreira no Timão. O grande problema é que o Corinthians entende que ele já não tem mais a capacidade física para combater e para ser um atleta importante. Cara com uma enorme identificação, fez uma passagem de muito sucesso, nunca escondeu ser torcedor do Corinthians, mas já vai completar no mês de maio 36 anos de idade. Já o Rodriguinho, um pouquinho mais novo, 33 anos, é titular absoluto do Bahia, já são 12 jogos na temporada com 4 gols marcados. Homem de confiança do Dado Cavalcante, só que o contrato do Rodriguinho com o Bahia termina em 31 de dezembro. Imaginá-lo saindo do tricolor de aço nesse momento é algo descartado. A partir do ano que vem, aí sim, poderia voltar ao Corinthians. Mas queria até dividir uma informação de bastidor com vocês. Desde que o Rodriguinho foi vendido para o exterior, muita gente dentro do Parque São Jorge, gente importante do comando, entende que o Corinthians o vendeu no melhor momento da carreira, que o Rodriguinho nunca mais vai ser capaz de repetir aquelas ótimas atuações que o consagraram antes de ser negociado com o exterior. Até por isso, imaginar o Rodriguinho sendo contratado agora é algo descartável. Para o ano que vem, só se fosse uma condição muito ideal. O Corinthians acaba, por exemplo, de abrir mão do Casares, que é até mais barato do que o Rodriguinho. O Casares ganhava na casa dos 370 mil por mês. O Rodriguinho ganha com salários, direitos de imagem, luvas e algumas bonificações, ele chega até 400 mil mensais. Então, pelo menos nesse momento, dá para descartar a possibilidade de o Rodriguinho ser contratado. Sobre o Claudinho, esse é absolutamente impossível. Não tem a menor possibilidade de o Claudinho ser contratado. Isso eu ouvi de um dirigente fundamental, gigante dentro do Corinthians e também de gente do Red Bull Bragantino. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, tanto que agora, no finalzinho do mês de abril, não há nenhum reforço contratado. E não existe nem muita perspectiva de contratação nos próximos dias. E o Red Bull Bragantino quer, pelo Claudinho, no mínimo 12 milhões de euros, que equivalem hoje a 78 milhões de reais. E tem mais, se o Claudinho aparecer na próxima lista de convocados do Tite, esse valor de 12 milhões deve saltar para algo na casa de 15 milhões de euros, que vão equivaler a quase 100 milhões de reais. O Claudinho era jogador do Corinthians, foi vendido ao Red Bull Bragantino 50% dos direitos econômicos por apenas 1,5 milhão de reais. E agora o Red Bull Bragantino pede quase 100 milhões de reais pela transferência do atleta. O curioso é que depois de pagar 1,5 milhão para o Corinthians, o Red Bull pagou 1 milhão para a Ponte Preta para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Meio atacante que foi eleito craque do Campeonato Brasileiro do ano passado e que está na mira nesse momento do Sporting de Portugal e também do Ajax da Holanda. O RB Leipzig da Alemanha, que até é da mesma empresa do Red Bull Bragantino, a história esfriou um pouquinho, especialmente depois da possibilidade de o técnico do RB Leipzig passar para o Bayern de Munique. Já existem conversas avançadas, então por conta dessa mudança, a história do Claudinho, a ida do Claudinho para o time da Alemanha, que é o filial da Red Bull, deu uma bela esfriada. Então o Sporting de Portugal e o Ajax da Holanda são hoje os grandes favoritos a ficarem com o Claudinho. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, não acredito.
Se ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ajuda a gente a continuar crescendo. Para arrematar, queria lembrar que se você não assistiu ao programa do Nicola dessa segunda-feira, entrevista exclusiva com o Muricy Ramalho, vou deixar um dos cards aqui para que você possa assistir. Voltamos de tarde com mais um vídeo e a partir das 11h15 da noite com o programa do Nicola, repercutindo os jogos dos brasileiros na Libertadores da América. A gente se vê. Tchau, tchau.